E algo muito bom parece estar acontecendo para o Bitcoin, para as criptomoedas. Vou falar disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que está subindo aí em direção aos 90 mil dólares. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Hoje tivemos um dia horrível para as bolsas americanas, que tiveram uma queda muito forte. Vou falar disso, vou explicar o que aconteceu. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as notícias chegam em primeira mão e é gratuito. O link para você entrar nesse canal do Telegram, ele vai estar no primeiro comentário fixado no topo deste vídeo. Então você vai descer aí nos comentários, você vai encontrar o link no primeiro comentário, tá? E um alerta importante, pessoal, há aí alguns bots de spam que ficam postando comentários aí no YouTube, tá? Nos meus vídeos e nos vídeos de vários influenciadores falando de algum token que comprou, alguma coisa, alguma mentoria, alguma coisa assim. Muito cuidado, porque a maioria é golpe, tá? Eu não posto isso aí e eu tento apagar aí, depois de um dia eu sempre apago aí quando eu vou responder os comentários desse vídeo, tá? Então, bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal. Análise gráfica, tá? Ontem a gente tinha analisado o gráfico do Bitcoin, a gente tinha dito ali que o Bitcoin parecia estar formando ontem um triângulo ascendente. Ele acabou rompendo aquele triângulo ascendente ali do gráfico de 4 horas aqui na minha visão, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico de 4 horas, a impressão que eu tenho é que o Bitcoin ele rompeu ontem para cima aquele triângulo ascendente que a gente comentou no vídeo, né? Enquanto eu estava gravando o vídeo, ele estava rompendo, tá? Se a gente fizer aqui, pessoal, uma projeção de alvo para saber até onde o Bitcoin pode cair após a formação aqui, após o rompimento, até onde ele pode subir, na verdade, né? Tanta queda que eu já estou até falando em queda, pessoal. Se a gente fizer uma projeção aí para saber até onde o Bitcoin pode subir aí para buscar o alvo desse triângulo ascendente, o alvo está ali na região dos 91 mil dólares, tá? Então, Bitcoin pode chegar aí nos 91 mil dólares, já está em 82.600 agora, bem perto, tá? Então, o gráfico está dizendo que o Bitcoin pode continuar subindo aí nas próximas horas, tá? E atenção, pessoal, porque se o Bitcoin conseguir romper essa região aqui dos... se a gente fizer aqui uma linha, a gente traçar uma linha aqui na região dos 88.500, a gente vê que essa região aqui, ela é uma resistência, tá? O Bitcoin está exatamente uma resistência agora. Se ele conseguir romper isso daqui, ele vai estar formando um padrão gráfico conhecido como fundo duplo, que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta, e o alvo vai ser lá na região dos 101 mil dólares, caso o Bitcoin consiga formar aqui um fundo duplo, tá? A gente está vendo um aumento do interesse nos últimos dias, o volume de negociação crescendo, tá? E pessoal, a gente tem que falar também de uma coisa muito inusitada que aconteceu hoje e ontem, tá? A gente viu, pessoal, o mercado americano caindo forte nesta segunda-feira, ontem de noite ali na abertura dos mercados futuros, queda muito forte mesmo, tá? E o ouro subindo forte, o ouro fazendo novas máximas históricas, e o Bitcoin, que normalmente acompanhava o mercado americano, né? Quando o mercado americano caía, o Bitcoin caía, ele fez o contrário, tá? Hoje ele resolveu acompanhar o ouro. E a teoria que eu tenho por trás disso, pessoal, é que estão havendo muitos ruídos, muitas incertezas em relação aos Estados Unidos, que antigamente eram a segurança do mundo, né? A gente vê aqui que o DXY, que é o índice que mede a força do dólar, apesar de toda essa crise que a gente vem tendo, ele vem só desabando, tá? O dólar está perdendo força frente à maioria das moedas que existem aí no mundo. Sem parar, caiu forte hoje, caiu forte nas últimas semanas. Isso é um sinal, pessoal, de que os investidores eles estão saindo do dólar e eles estão procurando outros ativos aí ao redor do mundo que não dependam do governo dos Estados Unidos para proteger o seu patrimônio da desvalorização do dólar, de uma possível crise de inflação que a gente pode vir até nos próximos meses aí por causa dessa guerra tarifária que está se espalhando pelo mundo, tá? E os investidores, eles têm como alternativas aí, a mais famosa de todas, a mais antiga é o ouro, tá? Que não para de subir, fazendo um movimento contrário ao do dólar. A gente vê que o dólar está caindo e o ouro está subindo globalmente. E o Bitcoin, parece que o Bitcoin também está entrando nessa, pessoal. A gente tem que ver se nos próximos dias o Bitcoin vai conseguir se manter, tá? E só para vocês entenderem, pessoal, o motivo dessa queda forte que bateu nas bolsas americanas nessa segunda-feira tem a ver com preocupações em relação à independência do Federal Reserve, do Fed.
né? Porque o Donald Trump ele falou abertamente sobre uma eventual demissão do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Porque ele quer que o Fed corte os juros, né? Algo similar ao que a gente viu no ano passado aqui no Brasil, tá? O Lula queria demitir o Roberto Campos Neto, né? Porque ele não concordava com a política dele e tal. Só que, pessoal, os Estados Unidos, ele historicamente é considerado seguro justamente por causa dessa independência das instituições. O Banco Central, ele faz ali, não é o Jerome Powell que decide sozinho o que vai acontecer com os juros. É um comitê ali de presidentes, tá? Então, é um órgão totalmente independente, ele não é ligado ao ciclo eleitoral. Cada presidente do Banco Central ali, ele faz o que tem que fazer para evitar que a inflação corroa o poder de compra do dólar e também, no caso dos Estados Unidos, para manter o desemprego relativamente baixo, tá? E o Trump, querendo intervir, ele abala essa confiança que existe de que os Estados Unidos é um país onde as instituições são independentes, né? E isso faz os investidores quererem sair de títulos dos Estados Unidos, sair da moeda dólar. A gente vê isso aqui claramente, pessoal, pela subida do rendimento dos treasuries que aconteceu hoje, tá? Ou seja, os Estados Unidos estão tendo que pagar mais juros para atrair investidores para os seus títulos de dívida. É um sinal de que o pessoal está com bastante medo aí do que pode vir a acontecer. Eu acredito que essa subida, então, tem a ver com isso, tá? Essa subida hoje, em termos de eventos macroeconômicos, de ruídos aí que movimentaram o mercado, o principal que a gente tem é esse aí, de que o Trump está querendo intervir no Fed. Ele já vem falando há vários dias de demitir o Jerome Powell. Eu acho aí pouco provável acontecer isso, tá? Mas fato é que isso aí pode acabar gerando menos confiança nos investidores em relação aos Estados Unidos e pode ser bom para o Bitcoin e para o ouro. Os dois estão subindo aí sem parar nas últimas horas com toda essa tensão, tá? Então, será que nessa crise que a gente pode vir a ver nesse ano de 2025, o Bitcoin ele vai ter um comportamento diferente do que ele teve na crise da Covid, né? Porque na crise da Covid, o que aconteceu foi bem diferente, tá? A gente tinha uma crise global, né? Não era uma crise vinda internamente dos Estados Unidos, não era uma desconfiança dos Estados Unidos. Então os investidores, eles olhavam para o mundo e falavam, o que é seguro nesse momento? O seguro é o dólar, tá? Então a gente vê que aqui, eu estou no gráfico do DXY, o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas. O que a gente vê é que o dólar ele bateu máxima histórica aqui na época ali da pandemia, tá? O DXY ele subiu forte, porque todo mundo queria dólar, todo mundo queria ir para o país que era considerado mais estável e mais seguro do mundo. Só que hoje não é isso que está acontecendo. Então naquela época o dólar sugou a liquidez global e o dinheiro ele saiu do Bitcoin, saiu do ouro. O ouro também caiu no primeiro momento ali da crise da Covid, tá, pessoal? Quem lembra disso vai lembrar que o ouro também caiu. Então, o que segurou naquela época era o dólar, o Porto Seguro era a moeda americana, só que agora é o contrário, tá? A gente tem a moeda americana aí com bastante desconfiança, né? Todos os investidores olhando para ela e falando, será que isso vai acabar bem? Será que se o Donald Trump resolver demitir o Jerome Powell e ele conseguir, qual que será a consequência? Será que ele vai colocar alguém lá que vai abaixar os juros mais do que o que seria bom e vai acabar provocando aí, por exemplo, uma inflação descontrolada nos Estados Unidos? Esse é o medo do mercado. Será que o dólar vai se desvalorizar por causa disso? Então todo mundo, na incerteza, acaba saindo ali do ativo que está incerto, tá? E pessoal, em termos de eventos macroeconômicos, não vamos ter nada de muito relevante amanhã, tá? Amanhã é um dia sem dados. Hoje a gente também não teve dados macroeconômicos, mas o que a gente vai ter, pessoal, é um balanço corporativo importante sendo divulgado amanhã, meus amigos. Entramos na temporada de balanço do primeiro trimestre de 2025 de ações de empresas dos Estados Unidos, né? E amanhã a gente vai ter um balanço extremamente importante, que é o balanço da Tesla, tá? É um balanço aí que é de uma das empresas aí que até os últimos tempos era uma das maiores em valor de mercado, né? E se esse balanço decepcionar, os investidores que já estão fugindo de ativos americanos podem ampliar esse movimento, tá? Eu acho que agora está todo mundo esperando para ver a temporada de balanços, tá? Dado que a gente teve aí uma queda, a Tesla, principalmente, pessoal, a Tesla ela foi impactada por protestos lá nos Estados Unidos em que estavam ali depredando concessionárias da Tesla, depredando carros da Tesla. Não sei se vocês viram isso, tá? E a empresa aí que é uma das que tem um dos maiores market caps aí das empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, né? Então, qual que vai ser o impacto disso? Porque se esse balanço decepcionar, mostrar que as vendas caíram muito em função desses protestos,
pode piorar aí o que a gente já vem vendo, esse movimento de busca por liquidez lá nos Estados Unidos, busca de sair de ativos americanos que já estavam caros, tá? Essa semana, pessoal, a gente também vai ter outros balanços importantes, tá? Na quinta-feira, a gente também vai ter o balanço da Google, que o mercado vai estar atento, tá? Então, desses balanços aqui que podem mexer com o mercado, amanhã a gente tem o da Tesla, que deve sair ali depois das 17 horas, e o balanço da Google na quinta-feira, tá? São eventos importantes e eventos macroeconômicos mesmo, só a partir da quarta-feira que a gente vai ver, mas eu não acho que esses eventos aqui que vão ser tão relevantes, tá? Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, temos uma situação aí bastante legal para o Bitcoin, tá? Quando a gente vai aqui para o TRDR, a gente vê que a gente tem mais pessoas apostando na baixa do que na alta. O long short ratio na Binance agora está em 0,7, ou seja, temos 0,7 pessoas apostando na queda para cada uma pessoa que aposta na alta, ou seja, mais pessoas estão apostando na queda, tá? A gente teve aí ontem uma subida forte do long short do Open Interest, né? Enquanto o long short ratio caía, tá? Isso quer dizer que o pessoal que estava apostando na queda ainda aparentemente não foi liquidado, e significa que as baleias, já que a maioria está apostando na queda, pode tentar jogar o mercado mais para cima para descobrir, para tentar tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando na queda, tá? Então o Bitcoin pode subir mais se a gente considerar a análise de sentimento. E para saber até onde ele pode subir, eu gosto muito de olhar esse indicador aqui da High Block, o famoso mapa de calor. E, pessoal, a gente vê, ontem eu tinha falado, né, que a gente tinha bastante liquidez aqui nessa região dos 88 mil aproximadamente, o Bitcoin foi lá, pegou aquela liquidez e hoje parece que o pessoal andou shortando mais, e agora o ponto aí que a gente tem mais liquidez acima na região dos 88.700, tá? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, Bitcoin pode voltar a subir ali para a região dos 88 para tomar o dinheiro desse pessoal que está alavancado apostando na queda nas últimas horas. Tá? A gente também tem bastante liquidez abaixo, ponto que a gente tem mais liquidez nos últimos 7 dias. Agora é a região dos 83 mil dólares. Mas uma coisa que fica nítida aqui, viu, pessoal? A gente está com mais pessoas apostando na queda. Enquanto a gente estiver com mais pessoas apostando na queda, eu acho mais provável o Bitcoin buscar essa liquidez que está acima aqui, nos 88.700, do que ele buscar essa liquidez que está abaixo. Tá? Então, eu estou achando que antes de fazer algum movimento para baixo, ele vai tirar o dinheiro, tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando na queda nos últimos dias. Então, vejo aí grandes possibilidades de nas próximas horas, o Bitcoin fazer mais alguma pernadinha de alta aí, tá? E eu só volto, pessoal, a apostar, a acreditar na queda aí se o long short ratio começar a subir nas próximas horas, junto com o Open Interest subindo, tá? Se isso não acontecer, eu não tenho coragem aí de abrir uma posição apostando na queda, tá? E a gente também não pode deixar de falar, pessoal, da situação das principais criptomoedas do mercado, as famosas altcoins. Dominância do Bitcoin, pessoal, segue subindo, viu? Hoje a dominância do Bitcoin subiu bastante, né? Ela teve uma alta aí bem expressiva, tá? De aproximadamente 0,91%, quase 1% de alta na dominância do Bitcoin. É muita coisa. Lembrando que a dominância do Bitcoin nos últimos dias aí rompeu para cima um triângulo ascendente com alvo lá nos 66%, que quer dizer que a maior parte do capital do mercado que está nas altcoins deve fluir para o Bitcoin nos próximos dias, tá? O que pode ser no cenário em que o Bitcoin está subindo, e nesse caso as altcoins caem em frente ao Bitcoin, mas elas se mantêm, ou às vezes até sobem em frente ao dólar, ou pode ser num cenário em que o Bitcoin cai, aí tudo cai, as altcoins caem, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aí para as altcoins. Eu acredito que as altcoins ainda não estão no seu melhor momento, tá? Ethereum, pessoal, Ethereum aí teve um dia em que ela ensaiou ali uma recuperação, mas não conseguiu, tá? Nos tempos gráficos maiores, a Ethereum continua ali com um topo duplo gigantesco, com alvo lá na região dos 1.100 dólares, então a situação da Ethereum segue ruim, tá? Outra criptomoeda importante, Solana, meus amigos, o gráfico da Solana segue aí indo buscar o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido, que já tem dias, aliás, que ela rompeu, né? O alvo está lá na região dos 153, 152 dólares, tá? Então, vejo o Solana aí chegando aos 150 se a gente não tiver nenhuma surpresa aí no mercado, tá? ADA Cardano, meus amigos, a ADA Cardano rompeu aquela cunha ascendente nos últimos dias, mas na minha visão ela está andando de lado, tá? Eu não consigo ver um padrão novo aqui por enquanto. Eu acho que ela está esperando para ver o que vai acontecer com o Bitcoin, tá? Binance Coin, pessoal, token BNB rompeu para cima nos últimos dias uma cunha descendente com alvo lá na região dos 618 dólares, tá?
XRP, meus amigos, está andando de lado aqui na minha visão, não consigo ver um padrão novo para XRP. Dogecoin, na minha visão, também está andando de lado aqui, está sem um padrão muito bem definido. Tron, meus amigos, Tron rompeu para baixo nos últimos dias, um ombro, cabeça a ombro, com alvo lá na região dos 23 centavos. Acredito que a Tron deve buscar aí esse alvo nos próximos dias, tá? Token Tom, pessoal, moeda do Telegram, meus amigos. Token Tom aí andando de lado nas últimas horas, tá? Não consigo ver um padrão novo. Ela parecia estar formando um triângulo descendente, depois subiu, desfez o triângulo descendente, agora voltou a andar de lado, enfim. Tá um gráfico aí que não dá para chegar a muitas conclusões. Token AVAX, pessoal, pode vir a formar um ombro, cabeça, ombro invertido, mas não estou muito convencido aqui desse possível ombro, cabeça, ombro invertido não, tá? Mas para isso ela vai precisar primeiro aí de romper a região ali dos 21 dólares, tá? Enquanto ela não romper ali os 21 dólares, difícil aí de ficar otimista com a AVAX, tá? AVE também sem padrões gráficos, Pendle, pessoal, também sem padrões gráficos novos, tá? A gente vê que as altcoins elas estão andando de lado aí nessa subida, a maioria pelo menos estão andando de lado nessa subida do Bitcoin. Token, pessoal, SUI, tá? SUI segue ali testando aquela linha de tendência de baixa. Ela precisa romper essa linha de tendência de baixa aí para ir para algum lado de fato, pessoal. No geral, o que parece aqui para SUI é que ela rompeu para baixo nos últimos dias uma bandeira de baixo com alvo em $1,60, tá? Token NIR, pessoal, rompeu para cima, ontem começou a romper um fundo duplo, né, com alvo na região dos $2,60, mas ela acabou recuando. Ela pode estar fazendo pullback ainda, tá? Acredito que o Token NIR está fazendo pullback aqui para continuar esse movimento e talvez ir buscar os $2,60. Por que eu falo talvez? Porque a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de ativos extremamente imprevisíveis que são as criptomoedas, tá? Outra moeda aí que também fez um padrão desse, fez um padrão de reversão para alta, é a Chainlink, né? Chainlink rompeu para cima nas últimas horas um ombro, cabeça, ombro invertido, cujo alvo está na região ali dos $17,32, tá? Então, se a Chainlink conseguir aí engatar uma alta nas próximas horas, acredito que ela venha buscar. A impressão que eu tenho por enquanto é que ela está fazendo pullback. Eu acho que ela só não vai buscar esse alvo ali nos $17,30 se o Bitcoin cair aí de uma hora para outra, tá? A gente vai começar a semana, a gente começou a semana no mercado americano hoje, né? Mas amanhã a gente vai aí começar a chegar perto de um evento importante, que é o balanço da Tesla, que eu comentei, né? Que inclusive está aí dando susto no mercado nos últimos dias, né? A gente vê que a Tesla, se a gente pegar aqui no gráfico semanal, desde a última máxima histórica que ela fez lá em dezembro, pessoal, a Tesla já caiu aí em torno de 50%, tá? Já perdeu metade do valor. Então vamos ver aí no que vai dar isso. No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente semana, bom trabalho, uma boa volta de feriado aí para todos e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.